Acreditamos que o ser humano tem o direito de viver uma vida extraordinária, atingir os seus objetivos, viver intensamente, realizar todos os seus desejos e ser verdadeiramente feliz. Atingir o sucesso em todas as áreas da vida, desenvolver relacionamentos poderosos e ter uma saúde inabalável. Ter prosperidade financeira e se sentir forte para passar por todos os desafios da vida, sentindo que a vida é uma jornada emocionante. Fundada em 1999, a Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Coaching e Alta Performance é uma empresa que nasceu com o objetivo de transformar a vida das pessoas. A Escola Brasileira de PNL é hoje a maior escola de habilidades para o sucesso do Brasil. Entre os nossos treinamentos presenciais, online, palestras, workshops e seminários, nós já treinamos mais de 172 mil pessoas em todo o território nacional. Somos os treinadores de algumas das maiores empresas do Brasil, grandes magazines, redes de fast food, instituições financeiras, empresas de telefonia celular, companhias aéreas e muito mais. A Escola Brasileira de PNL conta com um grande time de profissionais altamente capacitados, que contribuem para um ambiente seguro, controlado e de experiências únicas e transformadoras nas vidas dos nossos alunos. Dirigida por Michael Ribeiro, que apesar de ter nascido em uma família pobre, ter passado por todo tipo de privações durante a sua infância e de ter experimentado a depressão e a falta de esperança por toda a sua adolescência, usando a neurolinguística como mola propulsora para sua mudança, Michael Ribeiro transcendeu, se transformou e aos 23 anos de idade já era completamente independente financeiramente, colocando em prática uma série de aprendizados e desenvolvendo as suas próprias estratégias. Hoje, à frente de uma empresa sólida, com diversos escritórios espalhados pelo Brasil, Michael Ribeiro é considerado um dos maiores especialistas em comportamento humano do país. Foi treinado dentro e fora do Brasil por nomes como Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, o maior especialista em finanças do mundo, T. Harv Eker, autor de Os Segredos da Mente Milionária, Robert Dilts, um dos precursores da PNL no mundo, e Tony Robbins, o maior treinador comportamental de todos os tempos. A missão da Escola Brasileira de PNL é impactar e transformar vidas de 1 milhão de pessoas nos próximos 10 anos. E esse é o nosso combustível maior, é a visão de milhares de vidas transformadas. Através dos nossos treinamentos, nossos alunos relatam as mais diversas mudanças em suas vidas, desde relacionamentos restaurados, famílias reconstituídas, a recuperação da autoestima e do desejo de viver, o desaparecimento de sintomas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, traumas, fobias e vícios, fortalecimento massivo da inteligência emocional, alta performance profissional e empresarial, realização de metas e objetivos, aumento na capacidade de decisão, sucesso em suas carreiras e em seus negócios, mudança no perfil da liderança, da gerência, de times e de equipes, maior flexibilidade e autocontrole, desenvolvimento da autoconfiança, do amor próprio e da atitude que gera resultados. A EBPNL está há 20 anos impactando positivamente a vida de milhares de pessoas. Nós, da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, acreditamos que o ser humano é dotado de um enorme potencial e com os treinamentos corretos, nós podemos fazer o ativamento desse potencial, despertando habilidade, capacidades e competências, produzindo o sucesso e a realização pessoal para quem quer ser uma pessoa que tem o desejo de viver uma vida extraordinária. Conheça nosso site www.ebpnl.com.br. Entre em contato conosco e vamos juntos para o próximo nível da sua vida pessoal e profissional. Seja muito bem-vindo à Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Coaching e Alta Performance. Seja bem-vindo ao mundo das possibilidades. Meu nome é Kaique Gustavo Errara de Lima. Eu tenho crise.
Foi há mais ou menos 4 meses. Eu estava no shopping, um dia comum, com meu pai, minha mãe e os amigos dela. E quando a gente começou a conversar lá no pátio do shopping, eles começaram a falar de futuro. Começaram a falar de responsabilidades, começaram a falar de como o trabalho daqui pra frente vai ser mais difícil. Então eu já comecei a sentir ansiedade porque minha respiração ficou pesada. Eu comecei a respirar, já não conseguia ficar em pé, sabe? Eu já queria agachar, porque eu não conseguia pensar muito bem. Entrei no carro, no meio do caminho, comecei a suar muito, comecei a suar mesmo, suar muito. E eu comecei a ter crise. Comecei a chorar de desespero, não sabia o porquê estava chorando. Eu não conseguia respirar. E aí o único jeito de eu parar foi para mim ir pro shopping, no hospital. E do hospital seguir os procedimentos de lá. Fui no psiquiatra, tudo mais, ele me indicou alguns, estou fazendo ainda, né, uso de medicamentos. E sigo com a psicóloga. Eu faço uso de cerca de 5 medicamentos. E 2 deles são tarja preta. Que é uma coisa que eu quero eliminar, sabe? O medicamentos eu quero eliminar isso de vez na minha vida. As pessoas falam assim, respira, respira, mas você tá tão desesperado que você não consegue respirar. Então você vai lá, coloca o remédio, 7 minutos você já tá bem. A parte que mais me tocou foi a parte que eles falaram assim, trabalho daqui pra frente vai ser a coisa mais difícil pros jovens. E foi quando me deu um desespero, porque, cara, eu tenho 17 anos, falando pra mim mesmo, né? Tenho 17 anos, o que eu vou fazer? E se realmente acontecer isso? E se as oportunidades diminuírem mais do que está hoje em dia? Porque eu tenho uma noção de que hoje em dia as pessoas estão ficando desempregadas. E daqui 2, 3 anos, o que vai ser de mim? Será que eu vou ser um ninguém? Pra mim foi os piores 10 minutos da minha vida. Eu nasci no Japão e quando eu vim pra cá, minha mãe me deixou aqui com a minha tia e foi pro Japão. Então eu vivi muito com a minha tia. Então acho que eu tenho uma sensação leve de minha mãe ainda não ser aquela pessoa que fala assim, esse é meu filho, por não ter passado a maior parte da minha vida, que foi a minha infância, sabe? Não sei se é cobrança da minha família ou a cobrança minha. Mas eu quero ser alguém assim que um dia minha mãe vai me olhar e vai falar assim, nossa, sabe que orgulho. Porque eu sinto que... Ai, é complicado, desculpa. Então eu sempre quis ser alguém pra minha mãe. Então eu tenho muito medo de causar desgosto pra minha mãe. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, quando eu tirava nota boa, sabe? A única coisa que eu ouvia nada mais além que sua obrigação. Eu tenho certeza absoluta, meu principal causa é minha mãe. Creio eu que um dia ela vai olhar pra mim e vai falar assim, esse é meu filho, que eu tenho tanto orgulho. E eu sei que esse dia que ela falar, eu vou chorar. De emoção. Mas a sensação de querer mais, de querer ouvir ela falando isso, é muito maior. Porque eu nunca tive afeto. Nunca. Assim, parte da minha mãe, zero. Acho que se eu ouvir um eu te amo da minha mãe 3 vezes na minha vida, foi muito. Ela muito a falta. Eu posso ser o melhor filho do mundo pra ela. Não, só que ela sempre vai olhar o erro. Então assim, vamos supor, eu fiz tudo certinho, tudo perfeito. Ela vai olhar e falar assim, mas faltou isso. Na hora que ela fala isso, eu sinto uma cutucada, sabe? Por conta da ansiedade, por conta da depressão, assim, tudo mais, esse ano tá sendo muito difícil pra mim. Vai fazer umas 2, 3 semanas, quando eu pensei que eu ia desistir de tudo. Eu tentei realmente me matar, sabe? Foi a pior decisão que eu tive na minha vida. Hoje eu penso isso. Creio eu que se tudo tivesse acabado ali, eu ia deixar muita coisa pra trás, tudo que eu já lutei. Então creio eu que eu não desejo essa sensação pra ninguém, de não ter mais escolha. E eu não quero que isso vire problemas para as pessoas, porque a ansiedade e a depressão é a doença do século, né? E é uma coisa que tá tirando a vida de tantas pessoas, tanto, sabe, pessoas próximas minhas. Nossa, eu quero muito que isso dê certo, sério mesmo. Eu tô precisando muito. Que eu não quero, sabe, eu quero que isso acabe. Pra todo mundo. Pra
todo mundo mesmo. Eu orei muito para Deus ultimamente, sabe? Deus tá sendo meu melhor amigo. Na hora que você me mandou uma mensagem, eu chorei muito. Eu falei, cara, olha o que Deus prepara pra vida quando a gente espera. Nossa, acho que depois do Life, que nem eu falei pra todo mundo, virei outra pessoa. É uma mudança que não só como eu percebi também, mas como meus amigos, família, namorada, assim, falou que eu tô muito mais calmo. E eu comecei, depois do Life, eu tô desmamando agora, sabe? Eu tô parando de tomar remédio. Tava tomando 3 por dia, agora eu só tava tomando 1, sabe? Assim, eu cheguei no primeiro dia sem expectativa. Pra mim o Life ia ser uma palestra, sabe? Uma palestra, aquelas palestras cansativas de 3 dias que você ia ficar sentado lá. O meu pensamento era esse, que ia ser uma coisa meio maçante e que provavelmente na hora que eu terminasse não ia mudar nada, sabe? Eu ia continuar o mesmo Kaique de sempre. Eu fui com esse pensamento, mas meu Deus do céu, nada a ver. E só quem vive aqui isso tudo vai saber o que é isso. Life me ensinou respeito, ser mais paciente, demonstrar o que você sente, não ficar guardando aquilo pra você. Minha tia, que eu tô brigada há mais de 1 ano, sabe? Primeira pessoa quando eu saí do Life, a primeira pessoa que eu quis ver foi ela. Sempre fui muito orgulhoso, então o Life deu uma amenizada muito grande nessa parte. E fui ver minha namorada, fui ver minha mãe, fui ver minha avó, meu avô, e assim, tudo no mesmo dia. Pós-Life, as principais mudanças que eu vi um Kaique mais confiante, um Kaique mais paciente, um Kaique mais, vamos supor, mais orgulhoso de si mesmo, sabe? Querendo o melhor. Você observar sua mudança, que você não está regredindo, que você está evoluindo, é uma sensação, um orgulho. Em 3 dias, assim, mudou mais minha vida do que 2 anos de medicamento, sabe? 1 ano de medicamento que eu tô tomando. Nossa, mudei muito com a minha mãe, a percepção que eu tive com a minha mãe, sabe? Nessa parte de eu achar que minha mãe nunca fez nada, tudo mais, assim, sabe? Só que lá no Life eu entendi que cada um tem seu jeito de demonstrar, sabe? Cada um tem sua maneira de fazer. Então, eu sei que no fundo, ali no fundo da minha mãe, sempre que ela faz alguma coisa, ela quer dizer que me ama. Eu comecei a pensar assim, gente, eu tenho que agir aos poucos. Então assim, ano que vem eu faço 18, eu vou procurar um trabalho pra mim. Essa parte de ser alguém na minha vida eu botei na cabeça, eu vou ser alguém sim, só que aos poucos. Porque creio eu que tudo na vida, quando você se esforça, você consegue. As coisas evoluem, as pessoas evoluem junto, querendo ou não. Então, eu não tenho mais que ter preocupação que não vai ter emprego. Algum canto desse mundo, o mundo é tão grande, tem ali um lugarzinho para todo mundo. Você vai fazer o Life, você vai se sentir bem, você vai se sentir uma pessoa mudada e você vai querer mais, você vai querer buscar muito mais, você vai querer resolver tudo rápido e na hora que você piscar, você vai acordar no outro dia, você vai acordar sem preocupação. Então eu fiz amizades incríveis lá dentro do Life. Conheci histórias incríveis também. E realmente foi um dos melhores finais de semana que eu já tive. Porque você vê que não é uma coisa que só pegou em você. É uma coisa que pegou em todo mundo. Então é engraçado dessa forma de pensar assim que um treinamento tá mudando tanto a vida das pessoas. E ver que as pessoas estão conseguindo alcançar coisas que elas pensavam que nunca iam alcançar. Sabe? Tão bom, sabe? Ver que tudo tá dando certo. E faltava só umas engrenagens girar pro lado certo. Que o Life foi lá e só deu um toque assim e tá tudo girando. Dá vontade de fazer de novo mesmo. Nossa, falando tudo isso, dá muita vontade. É uma experiência que você vai absorver muito. É uma coisa que vai te ajudar em muito. Assim, não é só força de expressão falar isso, não, realmente ajuda muito. Dá vontade de viver tudo isso de novo, então eu definiria o Life como loucura, só que uma loucura muito boa.
Meu nome é Vitor de Lócio Silva Alves Oliveira. Todos esses nomes. Hoje eu trabalho como gerente operacional numa padaria, né? Tomo conta da loja, né? Tem sinergia com a produção, mas minha responsabilidade maior é a loja, é a frente de loja. E aí afeta a ansiedade, né? Por resultados, né? Eu acho que a ansiedade, para mim, tá ligada algumas vezes à performance, né? Porque a gente é cobrado muito, né? Internamente e externamente. Porque na ânsia de conseguir chegar no resultado, de dar certo, de fazer acontecer, eu acabo tentando várias formas diferentes de fazer dar certo. Só que isso acaba me prejudicando. E eu também tenho uma dificuldade, porque eu preciso transparecer isso para a equipe. Então, a ansiedade atrapalha um pouco nisso. Entre você motivar as pessoas e não deixá-las ansiosas também. Parece que a vida começou a cobrar como não cobrava antigamente. Eu não sei explicar exatamente a sensação, mas é um gelo interno, assim, sabe? Será que eu devia ter pensado mais antes de tomar tal atitude, né? Porque eu sou um pouco impulsivo às vezes, isso acaba me prejudicando e gera ansiedade, né? E se você também não tomar atitude, você fica patinando, né, nas escolhas da vida e não faz nada. Então, eu acho que talvez encontrar o equilíbrio é o que eu estou precisando, que vai me ajudar, né? Eu espero isso um pouco. Mas, no geral, as pessoas me conhecem como alguém positivo, alguém de bom humor, alguém que vai chegar sempre animando o ambiente, eu sinto isso, sabe? Então, acho que as pessoas não chegam a indicar nada pra mim, porque sempre me veem de bom humor, né? Sempre vê o meu lado... Porque eu tenho que chegar no meu trabalho, eu preciso fazer o nível elevar ali, né? De alto astral, de cliente, de atendimento, vamos fazer essa loja funcionar. Só que elas não veem o meu outro lado, né? E às vezes eu também nem compartilho isso, né? Todo dia eu sinto essa sensação em algum momento do meu dia, uma angústia como se fosse algo apertando eu dentro, assim, falando pra você, meu, será? Sabe? Aquelas monte de dúvidas que aparecem. E aí você tenta controlar, você tenta colocar, mas parece que tá colocando debaixo do tapete e ela tá ali, só que você só tá esquivando dela e isso é muito ruim. Eu sinto ansiedade dessa forma. Tem mais relação com um futuro, um médio prazo, entende? Uma concepção de 6 meses, aquela coisa, até o final do ano, o que eu vou fazer, ou ano que vem, sabe? Já planejando, né? Vira e mexe eu tô querendo reorganizar minha vida. Mas eu falo, quantas vezes eu já quis reorganizar em pouco tempo? Tá tudo desorganizado. Não sei, eu tenho um pouco de medo de chegar numa certa idade e olhar para trás e me frustrar com as coisas que eu fiz ou abrir mão, sabe? Eu tenho medo de olhar para trás e falar, será que eu vivi uma vida que valeu a pena mesmo, sabe? Eu tento aproveitar ao máximo, tento aproveitar os momentos. Será que as minhas escolhas foram certas? Eu tenho medo de trocar as minhas escolhas no meio do caminho e me arrepender. O que vai ser? Como se você olhasse para frente e não conseguisse me ver. Você tem uma imagem projetada, mas assim, é uma preocupação. Será que eu vou projetar, vou chegar naquilo? E será que no meio do caminho eu vou mudar de ideia? Porque o que é ser bem sucedido para mim, ter uma vida feliz lá na frente, talvez no meio do caminho se transforme, né? Porque eu ainda sou muito novo. Eu queria tirar essa sensação de angústia que eu tenho às vezes no fim do dia, às vezes quando eu trabalho muito, né? Eu volto para casa e falo, será que eu fiz o suficiente? Quando que eu vou chegar? Entende? Então a gente trabalha em cima de resultado e às vezes eu me cobro muito, então isso é complicado. Assim, eu gosto muito de andar de moto porque é uma conversa comigo mesmo. Eu falo que eu coloco o capacete, minhas ideias estão ali dentro e eu vou no caminho pensando nas minhas situações, meus problemas. Sabe, várias conversas internas, como se tivesse vários Vitor falando ao mesmo tempo. Como se eu fosse poder descrever, seria uma mente que parece um vulcão, assim, sabe? Espero que fazendo o Life eu tenha bons resultados, né? Eu acredito muito no treinamento. E vamos conversar depois, até daqui a pouco. Até depois. Vamos ver o que vai acontecer. Estou ansioso. E é isso, gente. Eu agradeço. No
nunca senti um final de semana tão incrível, tanta emoção, tanta, sabe? Como se fosse, colocasse uma lente, assim, pra quem não é míope vai saber. É como se colocasse a lente, assim, você fala assim, nossa, agora tá tudo claro, assim. Mais claro, mais nítido, sabe? É como se eu estivesse vendo as coisas melhor, sentindo mais, dando voz à minha emoção, né? Só seres humanos querendo ajudar a melhorar. E aí você sai de lá com outra pessoa. E aí no Life eu encontrei algo mais profundo, qual eu nunca tinha vivido de coração, algo que foi muito valioso para mim, entrar em contato profundo assim com experiências que mudaram minha vida. É aquilo, tem várias pessoas que eu saí de lá e falei, não preciso, as pessoas precisam fazer, sabe, pessoas próximas da gente que a gente quer que façam, porque quer que sinta aquilo, quer que passe por aquilo. Eu mudei o meu relacionamento com os meus pais, primeiramente falando da minha família. Eu tinha um pouco de... Eu ficava pensando assim, olha, eu tenho meu trabalho, eu trabalho com o público o dia inteiro, atendendo pessoas, conversando, resolvendo problemas com o cliente. E eu tinha muita e tenho muita paciência com isso. Só que eu não entendia porque eu não tinha paciência em casa. Então, assim, com as pessoas que eu mais amo, com as pessoas mais próximas de mim, porque eu tenho toda essa paciência no trabalho, porque eu tenho todo esse esforço em cuidar do cliente, fazer ele sair satisfeito. Em casa eu não tinha esse cuidado com as palavras, não tinha esse cuidado com as minhas atitudes. Então eu pude perceber isso e hoje eu mudei a minha atitude com os meus pais. Então hoje eu escuto mais, eu dou mais atenção, né? Eu comecei a entender o quanto eles me valorizam. Você fala, nossa, a vida voa, né? Porque daqui a pouco eles estão com 65, 70 e aí eu falei, pô, eu não dei o valor devido e depois já talvez seja tarde demais. E tanto que eles fazem por mim, fizeram, eu consegui enxergar isso, sabe? Me perdoar por não ter dado valor, sabe? Ganhei mais admiração pelos meus pais. Na verdade, eu só enxerguei o que já estava ali. E eu acho que talvez pelas coisas do meu passado, pelas situações que eu vivi, eu acabei deixando pelo caminho. E eu consegui recuperar isso é muito positivo. Os principais aprendizados foi lidar primeiro com a ansiedade, né? Eu percebi que agora não que eu não esteja ansioso em momentos, inclusive antes de vir pra cá bateu ansiedade. É normal, a gente não vai deixar de ter as emoções. Agora a diferença é que eu sei dosar, né? Que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, assim, em certos momentos, quando eu tô num pico, assim, que a ansiedade está tomando controle, eu consigo me perceber e retomar o controle da minha emoção e não ser controlado por ela. Parece que eu voltei, consegui trabalhar lá no meu passado, me livrar de algumas correntes que estavam me prendendo, como se fosse uma bola de ferro que eu estivesse arrastando, assim, até agora e não estivesse percebendo. E aí parece que eu fui lá e pum, cortei essa corrente. Eu chegava em casa muito estressado, sem paciência, por causa do meu trabalho e por situações. E meu pai fala que eu tô mais calmo, sabe? Que eu tô mais amoroso, que eu tô mais carinhoso. Mas parece que eu mudei muito num espaço curto de tempo, né? Eu senti uma transformação, então... Mas quando eu falo assim, vai mudar a sua vida em 3 dias, vai, talvez mude, né? Assim, vamos ver, né? Aquela assim, vai, mas eu vou de mente aberta. Eu tentei tirar essas coisas do meu lado, e quando eu entrei lá, eu falei, não, eu vou absorver o máximo que eu puder, eu tô aqui, vou entrar de cabeça. Senão não tinha vindo. Eu vim pra fazer, vou fazer bem feito. Dei o meu máximo, me entreguei, nossa, de uma forma intensa. Eu falei, eu vou fazer o melhor que puder. E foi muito bom. Mas eu te falar que assim, eu acreditei que ia mudar a vida. Não, eu falei, acho que vai ser bom, positivo. Tudo que a gente faz ali de agregar, trabalhar no interior é bom. Mas não achei que ia ser tão forte. Eu achei que ia ser tão forte. Você não me avisou. Ou talvez todo mundo avisou e eu não escutei, né? Porque a gente não acredita, não sei. Uma das coisas que eu mais gostei lá dentro é que ninguém falou sobre classe social, ninguém falou qual profissão fazia. Livre de julgamentos, né? Livre de preconceitos. Dê uma chance para você mesmo, né? Se permita sentir, se permita viver. Não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que é um treinamento que vai mudar a sua vida, assim, da água pro vinho. Faz parte de você mudar. Mas eles te dão ferramentas, te mostram um caminho. Eu vi pessoas com histórias fantásticas, magníficas lá dentro. E se eu pudesse dar um conselho, mesmo não conhecendo as pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo, faça um treinamento. Em todo esse tempo, assim, eu nunca senti tanta emoção na minha vida. Eu tô ali de verdade, eu tô no momento, sabe? Eu tô me entregando. Seja no meu trabalho, seja num relacionamento, seja no relacionamento com a minha família. Eu tô inteiro, sabe? Eu me sinto presente. Sabe, marcos, assim, acho que a gente vai vivendo uma linha do tempo. Aí tem marcos, assim, bem fortes. Esse aí foi um dos.
Eu tava com muito medo de chegar aqui. Você nega, você quer afastar isso de você. Cara, como é pouco que a gente pode fazer e mudar a vida de tanta gente, sabe? Tudo que estava abafado aqui saiu, foi embora. Tenho certeza que não volta mais. Aquela mágoa, aquela tristeza que eu não sabia de onde era. Tenho certeza que saiu. E hoje eu curei aquele bichinho. E aonde foi que eu errei? Por incrível que pareça, acho que foi a primeira vez que eu chorei na minha vida. Hoje eu sei o que é amor. Hoje eu sei da amor. Eu tô cheia de amor, gente. Recomendo, viu, gente? Se vocês tiverem a oportunidade, não percam. É muito bom. Eu vim como uma última tentativa de me manter viva, de ficar bem. E logo nos primeiros minutos, nas primeiras dinâmicas, eu senti todas as células do meu corpo vibrarem. E eu senti que eu estava viva. Sobretudo, eu tive ferramentas para mudar a minha vida. E foi um divisor de águas na minha vida. Para mim, devolveu a vida. Devolveu a minha alegria de viver e isso impactou toda a minha família. Então não tem preço, não tem, tem valor, não tem preço. O hotel era maravilhoso, uma estrutura super bem montada e apesar de não conhecer ninguém, eu me senti abraçada, né, pelas pessoas. Eu conheci muita gente, fiz muitos amigos e foi muito maravilhoso. Hoje eu me sinto muito mais segura e preparada, inclusive profissionalmente. Eu posso dizer assim que a transformação, quando ela é dentro mesmo, não tem nada que faça eu voltar a ser o que era. Ele me trouxe a vida de volta. Ele me deu a vida de volta. Eu sei que aconteceu uma transformação gigantesca que eu seria incapaz de transformar dessa forma com qualquer tipo de livro, qualquer tipo de terapia que eu fizesse. Então aconteceram coisas aqui que mudaram completamente a minha vida. A PNL te mostra que você pode ir muito mais longe do que você já imaginou, que não tem limite, você não precisa se bloquear, que você pode sonhar muito mais. Em cada minuto que eu passei aqui na escola, cada centavo, cada cheque que eu dei para essa escola, valeu a pena. Então, ele me trouxe um fôlego, uma vida, uma garra, uma energia que eu falo assim, é isso, é isso que eu queria. Mudou muito a minha vida, mudou tudo na minha vida. Porque eu consegui enxergar a pessoa que eu era. Que na verdade, eu estava ali o tempo todo. Eu só não conseguia olhar. E tudo na minha vida mudou, todas as coisas. E hoje não existem mais os remédios e hoje não existe mais nada. É só alegria, só foco no trabalho, na família. Então, se você acha que você merece ir para um patamar superior da sua vida, onde você não vai ser o coitadinho ou que você não tem responsabilidade sobre os seus resultados, então dê esse presente para você, permita-se. Transformou também totalmente minha vida. Eu tive muitos ganhos na minha vida, nos meus resultados, com os treinamentos que eu fiz na escola. Me proporcionou tomar conhecimento, contato com essas técnicas e utilizá-las no sentido de aplicar na minha vida e equilibrar esses campos para que eu chegue aonde eu quero. Foi um marco na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida. Então você acaba descobrindo mais sobre você, então quanto mais você descobre sobre você mesmo, mais impressionado você fica. Eu vim para revolucionar a minha vida, né, para ter vida extraordinária realmente, porque eu sei que é possível. Eu indicaria esse curso para todos que eu conheço, porque muda a vida da gente, muda para muito melhor, é um mundo literalmente de novas possibilidades. O Life, ele foi a parte de acreditar que eu tenho potencial. O Life trouxe a oportunidade de saber que eu não sou só mais uma. Eu tenho um diferencial gigantesco em poder transformar outras pessoas. Foi muito bom. Porque foi no Life que eu acreditei
acreditei que eu poderia abrir essa porta e outras portas viriam, para literalmente voltar para o sul, fechar aquele ciclo e começar um novo ciclo. Tinha sede de transformar a vida de outras pessoas, mas eu não sabia como formatar isso. Tava meio bagunçado ainda. Quando eu fui embora no domingo, eu cheguei em casa na segunda-feira, na madrugada. É a partir de agora que eu vou mudar totalmente. Tudo que eu pensava, quebra de padrão, tudo isso eu fiz no Life. Foi um ciclo que se fechou de uma Ângela Casagrande e abriu um outro ciclo de uma nova Ângela Casagrande. Essa foi o renascimento de um novo ser. O meu nome é Simone, eu tenho 36 anos, eu moro em Campinas, São Paulo. Eu sou empresária, tenho um comércio em shopping e eu tô aqui hoje para passar um pouquinho para vocês, para que vocês escutem um pouquinho da minha história e sobre o treinamento Life, de como esse treinamento mudou a minha vida. Eu sempre exigi muito de mim e isso me trouxe assim muita responsabilidade, muito perfeccionismo. E para mim tava tudo bem, sempre tava tudo bem, eu cuidando de tudo, cuidando do marido, da filha, dos problemas da casa, do trabalho, tudo sozinha, sem descansar, sem ter folga de domingo, tava tudo bem. Aí em 2012 eu comecei a ter sintomas do meu cabelo cair muito, dores de estômago e aumento de peso e bastante mal-estar. E ia no médico, mas achando que estava tudo bem, também só para pegar um remédio para o cabelo, uma endoscopia, um estômago. E na verdade o meu corpo estava me avisando que eu estava prestes a ter crises de pânico, aquele balde que vai enchendo até que ele derrama, né? E aí eu comecei a ter depressão muito rapidamente. Eu entrei, acho que questão de uns 2 meses eu entrei na depressão. E psiquiatra e tentei de tudo. Aí eu tive vontade de parar, aí eu não quis mais. Aí eu já não tinha mais força, aí eu já estava querendo, não teve mais minha vida, aí eu já não queria mais viver. A síndrome do pânico, a pessoa fica assim no fundo do poço. Ela vai pro inferno mesmo, assim, literalmente. Porque não é merecedor você não ir no supermercado, comprar um alimento para sua família. E quem é casado, tem filho, sempre se preocupou com isso. E sempre chegou no trabalho e falou bom dia para as pessoas e desenvolveu o seu trabalho. Então, quando você fala, eu sei trabalhar nisso, e por que eu não estou trabalhando nisso? Porque eu não estou sabendo o que fazer, porque a sua mente está tão ocupada. Quando você vai ter a próxima crise de pânico, como que vai ser sua noite, se você vai dormir? Eu tinha que ter o Rivotril em todos os momentos da minha vida. E a gente tem medo de ter crises, se a gente for até o hospital, a gente não é bem-vindo e a gente é maltratado nos lugares, a gente não é bem visto e os maridos, muitos maridos, não foi meu caso, graças a Deus, eles vão embora. Os namorados vão embora, entendeu? Os filhos se afastam, é isso que acontece. E fui pro psiquiatra e me enfiei com muito remédio de psiquiatra. E os remédios não davam certo, eram muitos médicos também cuidando de mim, não era um médico só, era uma equipe. E eles me davam muitos remédios, mas eu tive coragem de pesquisar no Google. E eu cheguei a escrever uma forma mais simples, né, de eu tirar minha vida, e eu achei um negócio de faca e a posição da faca aqui no peito, como que enfiava, o tamanho que tinha que ser. É um absurdo ter isso na internet, mas infelizmente tem coisas boas, como a PNL que você encontra, como coisas de Deus, e também tem as coisas ruins, as coisas que te atrapalham muito nesse momento. Aí eu pesquisei, meu marido falou que ia tomar um banho, era dia 23 de dezembro, eu cheguei a pegar a faca na mão, levei o celular onde eu tinha printado as coisas, né? E aí eu coloquei a faca, ele não entrou no banho, ele me chamou, começou a se aproximar e eu desistia, se eu caí num choro muito forte, ele perguntou por que eu estava chorando, me abraçou, eu não contei sobre a faca, eu só falei que eu estava muito mal, ele me ajudou, o Natal aconteceu, embora eu tinha certeza que eu não ia passar, e depois eu iniciei em janeiro uma novena, para eu ver se eu conseguia, através da novena, eu conseguia não ter mais a minha vida.
Eu tentei, na verdade, assim, eu nunca desisti de tentar. Embora eu tivesse muito mal, até revoltada com Deus, mas eu nunca desisti de tentar. Então eu tentei todas as coisas possíveis, eu tentei. Algumas foram dinheiro gasto à toa e foram coisas ruins, e algumas foram coisas boas, mas que no momento não resolveram, porque não dá. Você vai no psiquiatra, uns fazem com terapia junto, embora dá muito remédio. Os outros pedem para você procurar uma terapia. Muitas terapias falam, oi, como você está? Como foi? Eu entendo. Entende, tá? Eu também entendo, mas e aí, né? Como que a gente vai trabalhar nisso, né? Então eu tentei, a acupuntura é bom, a acupuntura é ótima, aromaterapia é ótimo, homeopatia é tudo maravilhoso para o corpo. Mas o meu problema estava sendo o meu inconsciente, o meu subconsciente, e isso não é tratado nem com remédio, porque é para o sistema nervoso central. O remédio te tira da crise, ele não resolve o seu problema. E muitas terapias que eu tentei, que eu busquei, eu não estava tendo resultado. Livros ótimos que eu li, que são muito bons, o que está escrito, mas não estava me fazendo deixar de ter as crises, né? Treinamento Life, ele veio assim, eu nunca tinha ouvido falar, isso porque eu pesquisei bastante coisa, mas o treinamento não é a base de propaganda, nem ninguém te liga, oi, boa tarde, né, para vender um curso, então eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu tive um funcionário que não estava mais comigo, mas que sabia da minha história, me viu sofrer bastante, me viu muito ausente, inclusive, e ele foi para esse treinamento, que ainda era no outro hotel, né? E me ligou de lá mesmo no domingo à noite, acho que fazia uma meia hora que tinha acabado, e ele falava, você precisa fazer esse treinamento. Ele chegou a falar, vou pagar para você. Ele me passou os dados, né, o site para entrar, eu não entrei, estava muito na zona de conforto, muito assustada, e o marido pegava muito no meu braço, dirigia, me levava até um profissional, um psiquiatra, um médico, e ali eu saía. Então eu não tinha a menor condição de entrar no hotel, né? Aí depois eu tive outra amiga que foi, falou muito que eu precisava ir. Aí teve 2 profissionais do salão que também falou que tinham feito e mostrou uma evolução muito grande. Um porque não conseguia estabilizar, ele ficava nervoso, muito fácil, agressivo, de vir polícia e tudo por qualquer coisa. O Life tirou totalmente isso dele. E o outro porque chegou a gerência de um salão muito grande, muito famoso, graças ao Life. Ele não teria conseguido, eu acho muito bonitinho, ele fala, não teria conseguido se não fosse o curso que eu fiz, o Life. E aí eu fui fazer Pilates perto da minha casa, e aí a professora do Pilates, um belo dia, que sempre o Pilates eram 6 pessoas na sala, nesse dia tava eu e ela, assim. Então, assim, Deus falou, bom dia, Simone, hoje vai lá que a gente vai resolver seu problema. E nessa aula, que é de 1 hora, durou 1h30 a nossa conversa sobre o Life. E aí o pai dela, com muitos problemas, veio pro Life, a mãe veio pro Life, a irmã fez Life e por último ela fez Life. E com o Life dela, ela voltou à faculdade e ela voltou no casamento dela, que estava muito ruim. E aí me interessou completamente, eu fiquei muito interessada, eu estava um pouco mais fortalecida, eu estava muito esgotada de eu não conseguir viver sem remédio na minha vida. Aí eu fui um dia com a minha irmã, a gente foi tomar um açaí e a minha irmã virou para mim e falou assim, tem uma médica que trabalha comigo, fez um curso maravilhoso, ela está ótima, ele chama Life. E eu arrepiei inteira ali naquele açaí, eu falei assim, ela falou, você já ouviu falar? Eu falei, eu já ouvi falar disso há 4 anos. E a minha irmã, que eu achava que não se interessaria por esse curso, acho que ela viu a médica, né, o pessoal da equipe dela, ela olhou pra mim e ela falou assim, vamos pro Life, mas vamos mesmo? E naquela hora eu fiquei assim, não sei, eu vi assim, eu falei, nossa, nós vamos. Eu falei, nós vamos e agora eu vou ver. Se todo mundo fala que eu vou sarar, eu vou ver. E aquilo abriu assim a minha cabeça, uma alegria muito grande. Eu cheguei em casa, eu falei pra minha família, eu vou num curso, aquele curso lá que o fulano foi, que o outro foi, eu vou com a Paty, assim. Então foi um momento muito especial pra mim e as coisas foram acontecendo. Realmente a minha irmã foi atrás, muito interessada, me ajudou muito, fez a inscrição e a gente confirma a presença e foi o momento que eu ia vir para o Life. Eu pensei que eu ia embora, eu estava muito nervosa mesmo, com muito medo, e eu falei, eu acho que eu vou embora deste lugar, obrigado por tudo, não vai funcionar para mim.
No sábado de manhã, estava falando, eu não vou ficar aqui, isso aqui é ridículo, eu não sei porque me falaram para estar aqui, não sei porque acharam que isso aqui ia resolver alguma coisa, não vai adiantar nada, eu tô indo embora. No sábado à tarde, não há Cristo que me tirasse daqui de dentro. Simone, vai lá, assina, tem uma Porsche na sua garagem, você vai ficar com ela agora, você tem que ir embora. Eu ia ficar sem a Porsche, eu não ia embora, eu não queria sair daqui nunca mais na minha vida, e eu não queria que aquilo acabasse nunca mais, e cada dinâmica, cada momento é uma transformação, e você tem que falar, eu tô entrando aqui, eu vou embora, e isso vai acabar na minha vida. Então não basta você vir, você não tem que vir pensando se você vai chorar, se você vai rir, se o outro vai te olhar, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo chorando, tá todo mundo rindo, você não tem que se preocupar com isso. E eu tava acreditando porque aqui a sua cabeça é aberta, parece que eles abrem a sua cabeça e põem um cloro e uma cândida no seu cérebro ali num balde. Então as pessoas falam, você não quer contar o que aconteceu lá? Não é que eu não quero contar, é que eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que aconteceu uma transformação gigantesca que eu seria incapaz de transformar dessa forma com qualquer tipo de livro, qualquer tipo de terapia que eu fizesse. Então aconteceram coisas aqui que mudaram completamente a minha vida e eu não consigo saber em qual questão, em qual momento eu sei que eu tive vontade de deixar aqui. Então tem que vir, gente, tem que vir, porque você vai embora sem nada, você vai embora leve. Hoje já está completando 45 dias que eu fiz o treinamento e a minha vida, assim, na primeira semana a gente fica muito eufórico e não consegue acreditar que aquilo tudo é pra gente, que a gente foi presenteado com tudo aquilo e a gente acha que algo vai acabar passando. A gente procura pessoas que já fez até telefona, manda WhatsApp perguntando, olha, depois volta. Não, depois vai ficando melhor, você vai estabelecendo. Então, assim, para mim foi muito impactante porque eu cheguei em casa e eu não lembrava mais que eu precisava dos remédios. Então não é assim que eu falei, eu fiz o Life, eu estou olhando para o remédio, mas eu vou tentar não tomar. Não é isso. Eu não me lembrava em qual momento da minha vida eu tomava aquele tanto de remédio. Mas na hora de dormir, eu simplesmente tive sono e eu fui dormir. E com os remédios que eu tomava, que eram 3, eu dormia somente de manhã. E a minha vida, ela começava mais ou menos à 1h, 2. Então eu tinha esse horário diferenciado porque eu não conseguia dormir e quando eu chegava no meu trabalho, que era muito importante eu de manhã lá, as coisas já estavam todas acontecendo. E o meu trabalho eu não tinha cabeça, porque eu já tinha tomado outro remédio, depois que eu acordava para eu poder dirigir. Então o remédio faixa preta já estava no meu corpo, o sono mal dormido, depois o remédio que fazia com que eu trabalhasse um pouquinho. E hoje, depois de 45 dias, não existem mais remédios, não tem mais remédio para acordar, não tem mais remédio para dormir. Então quando você sai do Life e você não acredita que aquilo é para você, você começa a querer, assim, eu queria dirigir. Aí eu dirigi e não acreditei, depois eu queria ir no mercado e tudo no mercado estava claro. O supermercado estava com luz e uma luz que eu nunca tinha visto ali dentro. E o meu serviço estava muito gostoso e eu tinha cabeça para pensar no e-mail, tudo que estava atrasado. Eu tinha um serviço muito atrasado, pois tudo em ordem, em 15 dias tudo foi colocado em ordem. Coisas que eu achei que nunca, eu achei que naquele meu trabalho ia ter que eliminar aquilo porque eu não dava conta de fazer. Para mim não dava tempo e não era. Eu dava conta, eu tô dando conta, tá tudo lindo. E hoje eu durmo no horário certo, com toda a minha família. Hoje eu não me preocupo mais, eu deixo o sol bater e acabaram os remédios da minha vida e tudo na minha vida mudou. Todas as coisas. E hoje não existem mais os remédios e hoje não existe mais nada. É só alegria, só foco no trabalho, na família e só todo dia falar, não acredito que está acontecendo, né? E está acontecendo, é meu. Eu tô assim, muito feliz em poder dizer para as pessoas que o treinamento Life resolve, porque eu fiquei 4 anos tentando resolver alguma coisa na minha vida. O custo é muito baixo, os meus remédios eram 4 vezes o valor desse treinamento. Então, assim, é um presente que a pessoa dá, o melhor presente da vida. Então eu vim com esperança de melhorar 15% das coisas que eu precisava, só para continuar uma vidinha. E aqui tudo se transformou. E eu trouxe hoje o meu marido, a minha irmã, e eu vou trazer a minha filha, eu vou trazer
todas as pessoas que eu amo, porque eu quero que todo mundo que eu amo, eu quero que todo mundo que me liga na madrugada com uma crise, quero que elas venham até aqui. Eu quero abrir a porta da minha casa, se for preciso, eu buscar com o meu carro e falar vai, porque a pessoa vai curar e ela vai merecer, ela merece ser feliz, o marido dela merece ser feliz ao lado dela e os filhos merecem esse presente. E é um presente muito especial na vida da gente. Aqui vocês devolvem tudo da gente. Meu nome é Lilian Rodrigues, eu sou programadora neurolinguística, coach em fase de migração de carreira. Eu tenho 38 anos, eu sou de Jaguariúna e eu estou na escola há 4 anos e meio, aproximadamente, entre Life, ROI, Practitioner, Master, Hipnose Clínica, Prática e Coach. Eu entrei pelo Life no treinamento na escola. Eu vim pro Life num momento bem desafiante da minha vida. Foi um momento que eu estava passando por um relacionamento, né? Foi o segundo casamento, basicamente, não no papel, mas foi um segundo casamento. Foi um casamento de uma relação abusiva, no sentido de agressividade, né? E eu vivi isso de uma forma muito intensa, né? E eu vinha num ciclo, eu não saía desse ciclo. E eu tinha e tenho até hoje um anjo na minha vida, que passou pelo Life e sabia de toda a minha história, né? Eu estava naquele momento perdendo quase meu filho, eu tenho um filho de 13 anos hoje. Ele já estava ficando direto, quase dormindo na minha mãe, ele não queria mais voltar para casa, mas ele não queria me falar também, porque ele não queria me magoar. O pai dele já quase estava tirando ele de mim e eu vinha nesse ciclo. E eu não saía desse ciclo. E eu sabia que estava tudo errado, mas eu não conseguia sair desse ciclo. E quando tudo isso aconteceu, eu estava assim, sem rumo, eu não sabia por onde começar. E aí esse anjo, né, falou, cara, eu preciso te levar num lugar. Me mandou até o convite e falou, eu preciso te levar lá. E eu não questionei, porque eu confio muito nessa pessoa. E ela me disse, maninha, você vai e você vai entender tudo que eu tô te falando. E como eu confio, eu falei, cara, tô indo, né? Porque eu sabia que estava errado, eu sabia que eu tinha que sair daquilo, eu só não sabia por onde começar, né? E eu não conseguia, um ponto muito importante, eu sabia, mas eu não conseguia, eu não tinha força para sair daquilo. Eu achava que se eu saísse daquilo eu morreria, eu achava que eu não vivia sem aquela pessoa, que na verdade tão mal me fazia, né? Eu cheguei a um momento de receber um vídeo do meu filho, um áudio no WhatsApp, onde ele mandou uma música que dizia assim, para, larga desse cara, você não precisa disso, olha a mulher que você é. E aí o dia que eu recebi aquilo, eu falei, cara, meu filho tem, na época, acho que 10 anos, tava, 9, não me recordo muito bem. Sei que eu olhei aquilo e falei, caraca, meu filho tá me ensinando uma coisa que eu não tô conseguindo fazer, que coisa é essa, né? E aí foi quando, assim, eu acredito que eu não pensei nem um dia, eu sei que eu já retornei pra cá e falei, maninha, manda o link aí que eu vou me inscrever. E eu fiz a inscrição e eu vim pro Live, né? E aqui chegando eu vi aquele bando de gente louco, né? Inclusive ela. E eu falei, caralho, o que é isso? Tá errado isso aí, será? E lembra, eu confio demais nela, então eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? E foi um treinamento que foi, de verdade, um divisor de águas na minha vida. Eu entrei aqui, como eu comento, eu chorei só 2 vezes, né? E foi um divisor de águas na minha vida, porque eu saí do Life sabendo exatamente cada passo que eu tinha que dar. Eu sabia. Se você sempre perguntar hoje, cara, como você descobriu isso num final de semana? Eu não sei te explicar. Eu sei te dizer que eu saí daqui sabendo os passos que eu tinha que dar. Eu saí daqui sabendo que eu vim buscar a minha melhora. Não a melhora de ninguém, a melhora minha. Então eu saí daqui falando assim, eu preciso fazer isso. Assim, eu saí programada na minha cabeça. Eu saí daqui do hotel e eu fui até na minha casa, chorando, pensando, e agora? Né? E eu sabia que eu tinha força para isso. Eu só sabia que eu tinha que aquilo fazer. Eu tinha os passos já na minha cabeça.
Então, a partir deste momento, eu consegui retomar minha vida, no sentido de que eu voltei para minha vida lá fora. Que eu consegui findar esse relacionamento de uma vez. E eu falo de uma vez porque antes, esse relacionamento durou 5 anos. Eu terminava, eu voltava. Eu terminava, eu voltava. Eu terminava, eu voltava. Né? Então, assim, eu não tinha, sabe, consistência. E quando eu saí do live, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Né? Quem é você? Então eu entendi que eu podia fazer isso. E foi quando eu findei com absoluta certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Teve dias, sim, de eu deitar e falar, meu, e agora? Mas eu buscava a minha força interna, que eu sabia que eu tinha, porque eu tinha visto ela aqui. E ela não estava aqui só nesse final de semana, ela estava comigo, ela estava dentro de mim. Ela não tinha ficado no hotel, ela não nasceu no hotel, ela nasceu em mim, né? Eu só tornei visível isso dentro do treinamento, com tudo o que a gente aprende, né? E essa é a minha história de life. Para mim foi assim, fantástico, foi um treinamento que para mim todo mundo tinha que fazer, todo mundo teria que fazer. É um treinamento de vida e eu falo até hoje que a BPNL para mim é a minha escola de vida. Aconteceu uma coisa muito bacana logo depois do live. Eu terminei o live acho que em maio, se eu não me engano. Eu não lembro se foi março ou se foi maio, não me recordo, faz 4 anos mais ou menos. E meu filho tirou férias em junho. E eu falei, filho, nós vamos viajar. E ele olhou pra mim e falou, mãe, mas sozinho? Eu falei, ué? Mamãe sabe dirigir? Nós vamos pra praia. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. E foi muito legal porque eu coloquei ele atrás dirigindo e ele foi comigo pra praia. Fomos só nós dois, foi a melhor viagem da minha vida. E eu nunca, até aquele momento, tinha atravessado São Paulo, dirigindo. E eu fui. E eu falei, como não? Como não? Né? É meu filho, né? Então, assim, mudou muito a minha vida. Não mudou só a minha vida, mudou muito a minha vida, mudou tudo na minha vida. Porque eu consegui enxergar a pessoa que eu era. Que, na verdade, eu estava ali o tempo todo. O tempo todo. Eu só não conseguia olhar. Né? Eu estava vendada. Ou não conseguia olhar para a direção certa. Mas, para mim, mudou tudo. Tudo na minha vida. Para mim, de fato, eu até uso esse termo, foi mesmo um divisor de águas. Então, eu não tenho como especificar mais. É uma mudança que é de dentro para fora. Né? Não é aquela coisa de ser numa loja e trocar uma roupa. É de dentro para fora. Então, não tem outro significado para dizer que é um divisor de águas na minha vida. Para mim, foi. Pois eu não procrastinei porque eu confiava muito nessa pessoa. Só que hoje, às vezes, as pessoas que eu pego e que eu falo, eu também percebo que às vezes procrastina, né? E fala, será? Né? Porque a zona de conforto, às vezes... Por que às vezes? Porque olha só onde eu estava. Não era de conforto. Não era, mas na minha cabeça, naquele momento, era. Era pra ficar ali. Tava tudo bem. Aquilo eu já estava aguentando. Então virou conforto. Mas não era. Né? E às vezes sair da zona de conforto para a zona de esforço, a pessoa pensa, né? E pensa muito. Só que a mudança ela é rápida. O que demora é tomar a decisão da mudança. Né? E assim, de fato, se eu pudesse hoje falar para todos, para quem está me ouvindo hoje, ouvindo pela minha voz a primeira vez a palavra live, e não quer mais enxergar com o mesmo filtro, e acredita que pode ser diferente, acredita que pode fazer a diferença, porque as coisas lá fora não vão mudar, não. Quem vai mudar é você. Cara, não espera não. Não espera não, faz como eu fiz, porque eu recebi um convite, no outro dia eu decidi me inscrever no 3º dia. Né? Eu não procrastinei isso não, graças a Deus. Não espere, porque talvez você só esteja esperando para ser melhor. É só isso. Não espere mais não, porque para ser melhor a gente não pode esperar, né? A gente tem que correr atrás, na verdade. Eu tenho uma missão na vida, eu escolhi um propósito para mim nessa vida, e essa missão é a de impactar positivamente
a vida de 1 milhão de pessoas nos próximos 10 anos. Uma palavra que define o MPS: clareza. Clareza. Me trouxe total clareza do que eu estou buscando. Então, eu como cientista, eu fiquei encantada com o poder da mente. São poucas as pessoas que trazem esse trabalho, querem fazer essa diferença na vida de cada pessoa e trazem esse trabalho humanitário para o brasileiro. Então, eu acho muito importante ter esse cuidado como o Michael tem. Então, eles estão de parabéns. O MPS, não só ele, mas o que a PNL traz, a Programação Neurolinguística, é uma coisa extraordinária. Se você se permitir viver e acreditar que é possível, existe um mundo muito grande de possibilidades e é só se permitir. Eu sou aluno da escola, já venho fazendo as formações, o MPS era uma formação que estava faltando, mas muitas pessoas que fizeram o ano passado me falaram assim: Marcelo, você tem que ir porque é demais. Desde tudo que a gente pegou até agora, o que trouxe mais importância, o que é? A gente tem tudo aqui dentro, é só colocar, é só acreditar e fazer. E o MPS está me ajudando a fazer isso, é saber que eu posso fazer muito mais e conseguir fazer esse profissional que está guardado aqui, explodir, ir lá para fora e expandir, justamente isso. A maior transformação é a gente entender de fato como a nossa mente funciona para construir os resultados. E construir os resultados que importam para a gente. Eu acho que essa é a principal transformação. Quando você entende como sua mente funciona, você pode intervir nela de modo que você consiga programá-la para atingir os resultados que você quer. Quebrar as crenças limitantes. E o melhor disso é saber que eu posso tornar essas crenças possibilitadoras. Neste fim de semana eu tive a oportunidade de participar de momentos inimagináveis, onde o Michael, com muita maestria, tem a capacidade de trazer toda a técnica de dezenas de profissionais da comunicação e da PNL, mas mais do que isso, ele traz a emoção, que é fundamental e é o grande diferencial do ser humano. Eu precisava urgente de uma mudança e eu percebi que só aqui eu poderia encontrar o que eu procurava, que eram as 21 competências imutáveis para ter sucesso. É a segunda vez que eu venho para o Mentalidade e é muito enriquecedor, porque ele mostra pra gente um mundo que a gente acha que a gente não pode alcançar e aqui torna possível ser possível para mim mesmo, para mim também alcançar esse mundo. Eu voltei porque depois de 7 meses que eu fiz, minha vida mudou muito, a vida profissional mudou muito, meus resultados foram muito melhores. E hoje eu voltei para ter outra percepção, porque tudo é percepção. E parece que eu tô tendo outro conteúdo, porque as percepções são totalmente diferentes. Olha, essa é a segunda vez que eu tô no seminário e esse tá sendo extraordinário, tá sendo top pra mim, tá sendo do caralho. Mais um nível atingido, junto com o nosso mestre Michael Ribeiro. Após o treinamento, o seminário, eu me sinto muito mais empoderada e me sinto segura, tanto na relação com a minha família, com os meus filhos e também na parte profissional. Até agora, a principal transformação que eu senti na minha vida foi amadurecimento. Amadurecimento do último MPS até agora, que foram 7 meses, foi um período muito curto de muita transformação. Então, as novas percepções, acho que amadurecimento é a palavra. No final, a mentalidade para o sucesso não é o dinheiro, e sim o interno nosso, É trabalhar o nosso interno. A maior transformação que eu tive agora foi a clareza. E eu tive uma clareza muito grande que para eu ter sucesso em todas as áreas da minha vida, isso tinha que partir da minha mentalidade. Algumas coisas que eu achava que eu já tivesse sido transformada, na verdade, eram coisas que ainda estavam dentro de mim e eu precisava pôr para fora e ressignificar. Muitas coisas que eu achava que eu já tinha, já estava acabado e não, estava aqui ainda e eu consegui, de certa forma, ressignificar e entender, principalmente os meus gigantes internos. É você perceber que você pode muito mais, que você tem muito mais força do que você imagina, muito mais capacidade de fazer as coisas e que você achava que estava a coisa guardadinha lá e que simplesmente, poxa, tem muita competência que você tem e que está internalizada, está guardada e que você pode pôr para fora de uma forma muito mais tranquila, muito mais simples, muito mais fácil. Basta eu falar assim, vou fazer e acontecer. A principal transformação do seminário em mim é saber que se eu acreditar, eu posso, eu faço.
A principal mudança que teve para mim foi conseguir ver o que eu não quero para minha vida e ver o que eu tenho que mudar agora para daqui 5, 10 anos eu não ser a pessoa que eu seria se eu continuasse desse mesmo jeito. Não é isso que eu quero. E eu posso ser melhor e eu vou ser melhor e é isso que é muito importante. Ter estado aqui com o Michael impactou a minha vida, a minha forma de pensar e mesmo sendo profissional da comunicação, não tenho dúvida que vou levar isso. Técnicas, enxergo nitidamente técnicas. Ele traz com ele e nos apresenta técnicas de dezenas de profissionais da comunicação, da PNL, do mundo todo. A gente enxerga isso com clareza, até para que eu possa repensar a minha postura profissional, minha postura pessoal. Certamente já impactou e marcou minha vida para melhor, sobretudo como um ser humano melhor. Está sendo fundamental para o meu próximo projeto de vida, que vai ser lançado esse ano. Sem o MPS, acho que ele não seria lançado ou seria lançado com talvez um impacto menor. Então, o MPS tem esse valor inteiro para mim. A mentalidade de sucesso traz a clareza que falta para a transformação que a gente precisa. A mudança total do meu modo de pensar, de que eu achava que eu estava no caminho certo, mas ainda tem alguns obstáculos, alguns desafios que eu quero superar e eu vou chegar lá. Porque chega de ser a mesma. Olha, a palavra realmente acho que é transformação. Eu acho que é fenomenal o que está sendo passado aqui dentro, o que faz você ficar pensando aquilo que você pode fazer. Transformador. Extraordinariamente inesquecível. Nossa, eu já estou super empolgada, entendeu? Não vejo a hora que chega amanhã para mim já começar a fazer todas as atividades que foram passadas, colocar em prática. Eu já me sinto um cara com mais sucesso. A gente nem chegou ao fim, estamos no final do segundo dia. Eu já me sinto um cara com mais sucesso. Tenho certeza que já amanhã, na segunda-feira, ao voltar para o escritório, colocando as coisas em prática, os resultados vão vir com mais facilidade e mais rapidez. É trazer a gente para a realidade, é a programação mesmo. Se a gente se programa, coloca no papel e define e vai atrás, a gente programa a mente. Eu acho que nesses próximos dias é conseguir colocar em prática tudo que a gente aprendeu, que é muita coisa, seminário muito rico. Então conseguir detalhar muito bem, colocar cada coisa no seu lugar e colocar em prática. Quem puder, faça, porque ele realmente muda a nossa mentalidade e a gente tem mentalidade gigante. No momento que você entender que a mudança da sua mentalidade define o seu sucesso e que o seu sucesso é um caminho que só depende de você, os seus resultados nunca mais serão os mesmos. Uau! É assim que eu começo dizendo como está sendo essa experiência. Assim, se eu fosse dar de 0 a 10, eu acho que eu daria 300, porque está sendo simplesmente fantástico. Está sendo muito transformador. O conteúdo que a gente está assimilando nesses 5 dias aqui juntos, assim, simplesmente fantástico. Tô achando incrível. Tô achando que tá fixando todos os conhecimentos do practitioner e realmente agora aprendendo a como utilizar todas as técnicas. Cara, tá sendo evolutivo. A palavra para definir é evolutivo. Eu tô achando incrível. É um treinamento onde ele amplia mesmo o nosso conhecimento para quem já trabalha, que conhece o practitioner. E é um divisor de águas, é incrível. Uma experiência incrível. Isso é muito novo para mim, a PNL, e nessa formação eu tenho conseguido entender aquilo que eu realmente busco da vida para trabalhar como uma missão. E isso tem sido sensacional para mim, primeiro como experiência pessoal e poder ampliar os meus horizontes em uma nova profissão. Primeiro carnaval, né, que eu tô quebrando aí paradigmas, tô bem fora, estudando, principalmente, eu tô adorando, adorei. E principalmente estar aqui, eu acho que foi uma troca muito bacana que eu fiz na minha vida. Não me arrependo, tá sendo excelente. Cara, passar o carnaval no Master, sinceramente, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores escolhas que eu tive esse ano. Foi poder vir pro Master e deixar o carnaval de lado. É muito interessante os ganhos que a gente tem aqui para si e as ferramentas que a gente adquire para poder aplicar nos outros em uma época onde está todo mundo
meio que se divertindo, a gente está aqui se divertindo também, só que do nosso jeito, né? A gente está alimentando um pouco e cuidando da pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente mesmo. Então, o Carnamaster é sensacional. O que eu tô adquirindo aqui é muito além do comum, muito além do que eu já aprendi em toda a minha vida até agora. Particularmente, eu acho que quanto mais a gente investe em conhecimento, em autoconhecimento, em ferramentas, isso só vem agregar assim a vida, sabe? Para mim faz todo sentido e eu trocaria todos os carnavais da minha vida se eu pudesse por ter esse nível de conhecimento. Não tem preço para mim. Se de verdade você que está aí do outro lado está buscando um outro nível de estrutura e entender o que está por trás da estrutura e que realmente te leva a um outro patamar, vem rápido pra cá e senta aqui, não perde tempo não, vem pular aqui carnaval aqui no Carnamaster, tá bom?